Irmãos, acho que o pastor Davi teve aqui umas 2 vezes, né? Tem vindo muito pouco, né? O pastor Davi é um amigo, e é uma alegria tê-lo como amigo. E pastorei uma igreja muito abençoada, vibrante, uma igreja abençoada mesmo. Eu sempre que posso, gosto de estar lá. E tem uma esposa também que tem sido uma amiga para nós, para a Fran, os filhos abençoados também. O Heitor, né, que a gente, por causa do Heitor e do Henrique, a gente se encontra todo dia por causa da escola. Varão, um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite. Obrigado pelo espaço na agenda lá, que eu sei do aperto. O pastor Davi vai apresentar aqui a irmã dele, a Késia, né? Acertei o nome? É a Késia, está também o cunhado, a sobrinha, o irmão Antônio, a Sara. Fiquem de pé para os irmãos conhecer vocês. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, tá bom? Fica à vontade aí, em nome de Jesus. Varão, sinta-se na D Mariana. Não é aquela nave toda, não, mas fica à vontade. Queridos, é com alegria que eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Prazer enorme estar aqui com vocês. É uma igreja acolhedora, é uma igreja viva, é uma igreja referência aqui nessa cidade e que tanto tem abençoado não só Ouro Preto, mas também a região. E vocês têm nos abençoado mais do que vocês imaginam. E o vosso pastor Alain, irmã Fran, sempre que temos a oportunidade, tem ministrado aos nossos corações também, tem concedido esse espaço na agenda. E a De Mariana tem sido muito abençoada pela vida desse casal, dessa família, do Henri. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Alain, um amigo, uma referência também, um homem de Deus. Pastor Alain, além de um excelente orador, Deus tem o levantado como um proclamador das suas boas novas aqui nessa cidade e nessa região, e eu louvo a Deus por estar aqui com ele, e ainda mais num dia especial, sabendo que hoje é o seu aniversário, não é? Nós agradecemos a Deus pela sua vida, pastor Alain, e eu te desejo aquilo que João desejou ao presbítero Gaio. Eu te desejo que você vá bem em todas as coisas, e que você tenha saúde, e que você esteja bem assim como vai bem a sua alma. Obrigado por tudo, pelo companheirismo, pela amizade, e que você continue sendo esse homem de Deus, temente ao Senhor, um homem de honra. Eu costumo dizer, irmãos, que um homem de honra, ele tem um caráter nobre, ele tem uma espiritualidade verdadeira, sincera e pura, e ele goza de um relacionamento familiar saudável. E eu tenho visto essas características na sua vida, meu amigo. Que Deus continue te abençoando, viu? E eu louvo a Deus pela sua existência. Meus irmãos, agradecer a Deus pela vida da minha irmã, do meu cunhado que está aqui, minha sobrinha Sara, e minha esposa precisou ficar um pouco lá na igreja hoje, mas me disse que daqui a pouco ela chega com a minha tribo, porque, irmão, assembleiano não aprendeu a ter família, aprendeu a criar tribo. E eu tenho 3 filhos, né? E daqui a pouco eu creio que eles chegarão aí e vocês perceberão. Mas eu louvo a Deus pela família que Deus me deu. Eu tenho sido muito abençoado pela vida da minha esposa e meus filhos, e também pela igreja a qual o Senhor tem nos permitido servir. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Nesse mês da família que vocês estão meditando, eu queria convidar você a abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo 11. E eu queria meditar com vocês sobre alguns erros que não podem ser cometidos na família, tendo como base a família do filho pródigo. Eu sei que o teor dessa parábola, o objetivo contado por Jesus nela, ilustrado através dela, é acerca da alegria do pai, a alegria da família quando um filho perdido é encontrado. Mas eu queria, sobre outro olhar, meditar com vocês acerca de algumas coisas que não podem acontecer e estava acontecendo nessa família. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, nos diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua
e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Quantos podem dizer amém? Ainda de pé, oremos uma vez mais. Senhor Deus, te damos graças por tua palavra. E Senhor, nesse momento nos posicionamos, ó Pai, e estamos prontos e dispostos a ouvir a tua instrução, o teu ensino, Senhor, seja para nos consolar, seja para nos corrigir, seja para nos ensinar, ó Pai. Tenha misericórdia mais uma vez do pregador e use ele como instrumento da sua vontade para falar aquilo que precisamos ouvir. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, sem dúvida, a família é um projeto de Deus, é uma instituição divina. A família foi criada e gestada no coração de Deus, primeiro, para que Deus fosse glorificado, mas também que o homem fosse plenamente feliz. A família é uma ideia de Deus, é um projeto de Deus, e quando executado segundo os princípios de Deus, ela é uma bênção. Existem muitas pessoas por aí criticando a família, decepcionadas com a família. Existem muitas pessoas aí machucadas na vida, no seio familiar, e querem colocar a culpa na própria família, mas a culpada de toda a história nunca foi a família. A família é um projeto de Deus. Quando nós vivemos segundo os propósitos de Deus, nós somos plenamente abençoados e desfrutamos de tudo aquilo que Deus quer manifestar a nós através da família. Eu tenho dito que a família é a manifestação cuidadora, perdoadora, restauradora da graça de Deus para a nossa existência. Desde sempre, o projeto de Deus é abençoar o homem através da família. Lá no Salmo de número 68, versículo 6, o próprio salmista vai dizer que é Deus que faz o solitário habitar em família. O homem não foi criado para viver de maneira solitária, para viver só. Lá no Éden, Deus já viu que o homem estava só e ele disse: não é bom que o homem esteja só. Deus é quem projetou a família, providenciou a família para o nosso bem. É na família que nós temos a base que nos dá
não é, o fundamento de toda a nossa existência, onde nós recebemos os nossos princípios, os nossos ensinos, onde nós recebemos a nossa boa educação, onde nós recebemos toda a formação para a vida. Mas a família, além de base, também serve de nossa cobertura. É onde nós recebemos todo o nosso afago, todo o carinho, todo o amor necessário, o perdão e a restauração quando nós precisamos. Deus é tão bom, irmãos, que Ele não providenciou apenas uma família, mas Deus providenciou logo duas famílias para nós. Deus providenciou, diga comigo, a família biológica e a família espiritual. E todas duas cumprem funções essenciais na nossa vida. Uma representa a outra, na verdade. É na família que nós descobrimos a nossa identidade. É na família que nós crescemos em maturidade. É na família que nós aprendemos a assumir responsabilidades. E é na família que nós somos lançados ao nosso propósito existencial. É por isso que Deus providenciou para todos nós a família, tanto a biológica quanto a espiritual. E é por isso que você vê o inimigo usando de todas as armas, de todas as estratégias para destruir a família. Meus irmãos, se não fosse a proteção de Deus, o inimigo já teria destruído a família. Mas, querendo o inimigo ou não, lutando ele ou não, a família triunfará para a glória de Deus. Porque o propósito de Deus, diga assim comigo, é abençoar a família. O inimigo vai fazer de tudo para fazer você e eu desistir da família, tanto biológica quanto espiritual. Porque na nossa família que nós descobrimos quem somos, toda a nossa existência é definida pela nossa identidade. É por isso que o inimigo vai querer trazer confusão na família, vai querer trazer disfunção na família, vai querer inverter os papéis na família, vai querer desunir a família. É por isso que o inimigo vai fazer de tudo para acabar com a família. Vai criar ideologias, vai levantar pessoas que vão lutar contra a família. Mas como já foi dito aqui, a igreja do Senhor é sal da terra e luz do mundo. Enquanto o mundo, ela trava uma batalha contra a família, a igreja está aqui pregando, ensinando, intercedendo e orando para que o projeto de Deus prevaleça. E em nome de Jesus eu creio que o seu desejo é que o propósito de Deus prevaleça na sua casa e na sua existência, em nome de Jesus. Meus irmãos, a família é muito importante para nós, porque é lá que, além de receber todo o nosso ensino, é lá que nós somos perdoados, é lá que nós somos curados, é lá que nós somos restaurados, é lá que Deus tem toda a provisão para a existência que necessitamos. Portanto, ore, lute e viva o projeto de Deus, que é a família. Eu queria chamar sua atenção hoje para esse texto, e eu sei que essa parábola, de maneira correta, é usada muitas vezes para falar sobre o plano da redenção, sobre o plano da salvação. Mas eu queria, à luz das Escrituras, olhar com vocês algumas disfunções que estavam acontecendo, alguns erros que estavam acontecendo nessa família, e que quase levou ela à sua destruição, à sua desunião. Você leu a parábola do filho pródigo comigo, e logo eu identifico aqui um erro gravíssimo que estava sendo cometido nessa família. Em primeiro lugar, o filho mais moço, ele vai cometer o erro de priorizar os seus desejos pessoais em detrimento à vontade de Deus. Irmãos, famílias têm se deteriorado, têm se desunido, casais têm vivido em conflitos, porque ao invés de priorizar a vontade de Deus, em vez de priorizar o propósito de Deus, tem priorizado os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. E eu vejo aqui o texto dizendo que esse homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, a primeira coisa que ele fez foi ir para um lugar muito longe. E para fazer o quê? Desperdiçar todos os seus bens, toda a sua fazenda, vivendo de forma dissoluta.
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Preste atenção numa coisa, irmãos, a herança, nós sabemos que ela poderia, não é, ser desfrutada pelos filhos sob duas situações, ou na emancipação do filho, ou quando seu pai viesse a morrer. Mas esse filho, ele não está interessado nisso. Mesmo a Bíblia dizendo que os filhos devem honrar os seus pais, mesmo a Bíblia dizendo que os filhos devem cuidar dos seus pais, aquele menino não estava nem aí com a vontade de Deus, aquele menino estava pensando nos seus próprios desejos, nas suas próprias aventuras, nas suas próprias fantasias. Ele olhou para o pai, desprezou o pai, colocou o olho na riqueza do pai e disse: olha, eu não quero esperar o meu pai morrer, eu não quero esperar o tempo que eu vou alcançar a idade de emancipação, eu quero logo desfrutar daquilo que é meu. Ao invés dele priorizar a vontade de Deus, ele priorizou os seus desejos e as suas vontades. E ele pega parte daquilo que o seu pai lhe deu, e sabe o que ele faz? Ao invés de ele priorizar o lar, priorizar a família, ao invés de ele perguntar ao seu pai: pai, o que nós precisamos aqui em casa? Ao invés de ele honrar a sua família, foi ali na família que eles viveram momentos difíceis. Agora, quem sabe, eles estavam vivendo um momento abastado, não é um momento de bonança. Ao invés dele priorizar a vontade de Deus na sua casa, na sua existência, ao invés dele pegar aquele recurso e perguntar para o Senhor qual o propósito ao qual o Senhor quer que eu aplique esses recursos, o Senhor quer usar a minha vida, os recursos que o Senhor me deu, para fazer o quê? Sabe o que a Bíblia vai dizer, meu irmão? Que ele pegou tudo que tinha, tudo, e partiu para uma terra bem longe. Ele queria distância da família, e ali ele desperdiçou tudo aquilo, vivendo de maneira dissoluta. De forma, irmão, que eu vejo esse erro aqui brutal, esse erro aqui que esse menino comete, porque a Bíblia nos ensina a buscar em primeiro lugar o Senhor, o reino de Deus, a vontade de Deus, o próprio Deus. E quando nós transigimos com a vontade de Deus, priorizando os nossos interesses, a nossa vontade, a nossa felicidade, nós falhamos, meu irmão, e tomamos direção oposta ao destino que Deus tem para a nossa existência e para a nossa vida. Esse moço desonrou o seu pai, desejou sua herança antes mesmo da morte do pai. Quando foi para longe, ele demonstrou que suas aventuras, fantasias estavam acima do relacionamento familiar, do seu amor pelo pai, pelo irmão, e os seus bens, os seus recursos, o seu tempo, tinha um só objetivo, diga assim comigo: satisfazer a sua vontade. Irmãos, eu vejo muitos casamentos indo à ruína, porque ao invés de cônjuges priorizar a vontade de Deus, o propósito de Deus, o caminho de Deus, tem buscado os seus próprios interesses. Existem muitas pessoas que, ao invés de priorizar o propósito de Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, têm priorizado a sua própria felicidade. Existem pessoas assim, olha, que dizem assim: o que importa é ser feliz. O mundo ensina isso. O mundo ensina que você sim tem que ser feliz. Se as circunstâncias não estão dizendo ou não estão de acordo com as suas expectativas, com os seus desejos, você tem que abrir mão de tudo e buscar a sua própria felicidade. Mas a palavra de Deus nos ensina que acima da nossa felicidade, nós devemos buscar o reino de Deus, a sua vontade e o seu propósito para a nossa vida. Muitas vezes, irmãos, os caminhos que nós temos que trilhar em obediência a Deus não serão caminhos fáceis, não serão caminhos confortáveis, serão caminhos difíceis, duros, mas há uma promessa da palavra de Deus, que o Senhor estará conosco, nos sustentando, nos consolando, nos ajudando, e é muito melhor obedecer a Deus, estar caminhando com Deus, rumo ao propósito de Deus, do que tomar um caminho fácil e em direção oposta ao destino, ao propósito que Deus tem para a nossa existência. Para onde você está indo com as suas decisões?
Para onde você está indo com as suas escolhas? Nos momentos difíceis, você tem tomado qual decisão? De obedecer a Deus ou obedecer o seu coração? De satisfazer a vontade de Deus ou satisfazer a sua própria vontade? Eu tenho certeza que a vontade de Deus te conduzirá à unidade, te conduzirá ao perdão, te conduzirá à cura, te conduzirá à restauração, te conduzirá ao avivamento do seu coração e do seu lar, te conduzirá à restauração da sua família, dos seus filhos, do seu casamento. A vontade de Deus te conduzirá ao ambiente que é perfeito, que é agradável, que é o melhor para a sua vida e para a sua existência. Mas olha, irmãos, lamentavelmente, existem muitas pessoas priorizando os desejos do coração. Eu amo os versículos de Cantares, capítulo 8, 6 e 7. O Heitor chegou, gente, esse é meu filho querido. Olha, Cantares 8 e 7, 6 e 7 vai nos dizer sobre as características de um verdadeiro amor. E uma das características do verdadeiro amor, diga comigo assim, ele é incorruptível. Quando a gente abre a Bíblia, em Cantares 8 e 7, a última parte do versículo, diz assim, olha, ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por esse amor, ele seria certamente desprezado. Sabe o que esse texto está me dizendo? Que quando um amor é verdadeiro, ele é tão leal, ele é tão incorruptível, que alguém pode oferecer todos os bens, todas as aventuras, todas as fantasias, mas a única coisa que essa pessoa receberia era o desprezo. Por quê? Porque quem ama de verdade, segundo a vontade de Deus, não vive encantado pelas aventuras e fantasias, mas prioriza a vontade de Deus acima de todas as coisas. Meu irmão, eu sei que a convivência familiar não é fácil. Já diz um autor que a família é o palco, o principal palco da nossa existência. É na família que nós vivemos, diga comigo, as maiores alegrias e os maiores dramas. Meu irmão, é na família que nós vivemos tudo isso. É na família. E eu sei que muitas vezes nós somos feridos, nós somos machucados. Muitas vezes há situações que nós não compreendemos e somos tentados a tomar decisões precipitadas. E se formos depender do nosso coração e do nosso sentimento, nós transigimos com a vontade de Deus. Mas quando lembramos que nós fizemos uma aliança, um pacto testemunhado e abençoado por Deus, nós sim honramos a vontade de Deus e somos abençoados por Deus. Meu irmão, não há bênção fora da obediência a Deus e da sua vontade. E esse menino aqui, ele demonstra para nós que ele priorizou os seus próprios desejos em detrimento à vontade de Deus. Nenhum dinheiro do mundo deve corromper nossas relações, mas não foi o caso do filho mais moço. E olha, irmãos, muitos têm rodeado desertos na vida, porque insistem em fazer como os hebreus, trilhar o caminho da ingratidão, da murmuração, da desobediência. Muitos têm escolhido como filho pródigo suas próprias vontades, seus interesses, seus desejos, suas aventuras, suas fantasias. E quando nós lemos a história do que aconteceu com ele, nós vimos o quão longe, o quão desastroso, o quão penoso foi a estrada escolhida pelo filho pródigo. Eu fiz um paralelo com você aqui, no caminho que os hebreus percorreram no deserto. O caminho era para ser uma caminhada de 3 meses, mas durou 40 anos. E por que tudo isso? Porque preferiram escolher a ingratidão, preferiram escolher o descontentamento, preferiram escolher a murmuração, preferiram trilhar o caminho da desobediência. Você que está aqui, cônjuge, filho, pai, mãe que está aqui, não há outro caminho mais rápido para a bênção, para a prosperidade espiritual da sua existência e da sua família, do que o caminho, diga comigo, da obediência. Muitas vezes é preciso trilhar deserto, sim. Muitas vezes é preciso experimentar o calor causticante do deserto, sim.
Muitas vezes enfrentamos inimigos ferozes, mas temos uma certeza que o Senhor estará conosco e jamais nos abandonará. Portanto, priorize sempre a vontade de Deus. Eu tenho dito, meus irmãos, que o maior problema das famílias é o ego, é o interesse pessoal. Se tivermos todos vivendo para agradar a Deus, glorificar a Deus, priorizando a vontade de Deus, nossas famílias serão um céu na terra. E olha, eu falo que ninguém muda ninguém. Eu sei que casamento não se constrói sozinho, se constrói a dois. E a família se torna muito mais fácil viver a vontade de Deus quando todos escolhem a vontade de Deus. Pastor, mas e se eu estiver lutando sozinho lá em casa? É melhor ter lutando um sozinho do que não tem ninguém lutando pela família. É melhor um dando a sua vida para que a família sobreviva, do que ninguém dando a sua vida e essa família vier a morrer. Mas eu creio em nome de Jesus, que Deus está gestando no coração dele e em você, um poderoso avivamento para a sua família, através de você, através de você. Meu irmão, você deve interceder pelos seus como Jó fazia. Pais que estão aqui, mesmo seus filhos festejando, seus filhos celebrando, Jó está apresentando sacrifícios ao Senhor em prol da sua família. Seja um abençoador do seu lar, e interceda e crê na bênção de Deus sobre ele. Meus irmãos, tome cuidado com os seus desejos pessoais, porque há caminho que ao homem parece direito, como diz Provérbios 14:12, mas o fim deles são caminhos de morte. A Bíblia diz em Jeremias 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Pastor, eu preciso tomar uma decisão, e ela é uma decisão difícil. A quem eu devo ouvir? O meu coração? Não tem um ditado por aí, siga o seu coração? Não, aqui é, obedeça ao Senhor. Escute as palavras de Deus para a sua vida. Obedeça à vontade do Senhor. Existem muitas orações que nós fazemos como Jesus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas toda vida não seja feito como eu quero, mas seja feita a tua vontade. O Senhor jamais te abandonará, Ele te sustentará em todo o tempo, Ele te ajudará. Não confie em seu coração, mas confie sempre na palavra e na orientação que vem do Senhor para a sua vida. Irmãos, existem muitas pessoas que, ao invés de ter a palavra de Deus, os conselhos dos homens de Deus, de líderes espirituais, como fonte de sabedoria, como fonte de vida, eles preferem fazer aquilo que o salmista diz que justamente não devemos fazer. O salmista no Salmo 1 nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho e nem dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Escuta aqui uma coisa, irmão: conselho de ímpio é para ímpio, não é para você. Caminho de pecador não deve ser nem observado e nem admirado por nós. Roda de escarnecedor não é ambiente para nós, mas o nosso prazer tem que ser como estamos aqui hoje, na lei do Senhor, é na palavra do Senhor, é a palavra de Deus que avivará o seu lar, que restaurará o seu lar, é a palavra de Deus que te dará orientações para fazer escolhas certas, vivenciar as curas providenciadas por Deus e se agarrar a todas as oportunidades de restauração que Deus tem para mim e para a sua existência. A Bíblia diz que nós não devemos fazer como o filho pródigo, desperdiçar a nossa vida, tempo, oportunidade, buscando os nossos próprios interesses. Eu fecho esse primeiro ponto dizendo para você: tem muita gente vivendo de maneira pródiga, tem toda uma vida para ser feliz, pleno na presença de Deus, mas prefere desperdiçar essa existência. A Bíblia diz assim, ó: goza a vida com a mulher que tu amas. Essa é a tua porção debaixo do céu. Goza a vida, desfrute a vida. Irmão, a vida é maravilhosa, e a vida que Deus tem para nós, ela é superlativa, ela é extraordinária, mas existem muitas pessoas desperdiçando tempo, força, desperdiçando tudo que tem, sabe fazendo o quê? Entrando em conflito, entrando em contenda,
Diz um autor que o casamento e a vida familiar foi providenciada por Deus para ser um lugar de amigos, mas existem muitas pessoas que têm transformado esse lar em lugar de inimigos. Tem que ser um lugar de cooperação, mas muito tem transformado esse lugar em um ambiente de competição. Tinha que ser um paraíso engrinaldado de flores, com fontes de águas cristalinas para nos saciar, para o nosso deleite. Mas muitos têm transformado lá numa prisão, numa masmorra, num deserto causticante, onde pessoas têm sofrido a duras penas, por causa de escolhas erradas. O que você tem priorizado? As suas vontades ou a vontade de Deus? Mas que nessa noite voltemos os nossos olhos e o nosso coração para a vontade de Deus no nosso lar, no nosso casamento, nas nossas relações familiares, para que o nome de Jesus seja glorificado. Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, e somente assim vocês experimentarão a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Curiosamente, Eva lá no jardim do Éden colocou os olhos no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e viu que aquele fruto era agradável, era um fruto bom, mas ele não era perfeito, porque foi justamente aquele fruto que o Senhor ordenou que eles não poderiam comer. Existem muitas pessoas, irmãos, que aparentemente estão tomando decisões, buscando os seus próprios interesses e vontades. Aparentemente são decisões agradáveis, decisões boas, mas diga assim comigo: mas não é perfeito, porque perfeito de Deus é só a vontade dele na nossa existência, é só quando obedecemos a sua vontade. Segundo erro que aquele menino cometeu é que aquele moço, ele demonstrou para nós que priorizou mais as coisas, os bens, do que a sua própria família. Irmãos, nós precisamos tomar um cuidado muito grande. Você leu comigo que aquele menino desprezou o pai, desprezou o irmão, desprezou a relação familiar, e ele disse: dá-me a parte dos bens que me pertence. Irmão, curiosamente aqui a gente vê nesse texto que aquele menino, parece que ele só participava daquela família, que ele só desfrutava das coisas boas daquela família, mas que ele não pertencia àquela família, ele não assumia suas responsabilidades naquela família, ele desprezava aquela família. Existem muitas pessoas que vivem assim, irmãos. Ele só quer a parte boa da família, ele não assume as suas responsabilidades na família, e isso acontece também na nossa família espiritual. Existem muitas pessoas que querem participar dos momentos bons, de alegria, mas não assumem a sua responsabilidade. Aquilo que é parte boa, ele disse: isso aqui me pertence. Agora, quando ele é chamado a usar dos seus dons, do seu tempo, dos seus recursos, para assumir responsabilidades nessa família, ele diz: eu quero ir para bem longe, eu não quero estar perto. E esse menino, ele demonstrou que ele não estava nem aí para as suas relações familiares, ele só queria os bens daquela família. Ele demonstrou que ele supervalorizava os bens e não os relacionamentos. Ele juntou tudo, foi para uma terra bem longe, desperdiçou os seus bens ali nos seus próprios desejos. E outra coisa que me chama a atenção no erro desse menino é que ele tinha um forte desejo de estar longe, de pegar esse caminho como rota de fuga, como lugar da felicidade. E a gente tem que tomar um cuidado, irmãos. Existem muitas pessoas que não veem mais prazer no seu lar, na sua família, na sua relação familiar. Existem pessoas que estão dentro de casa com o corpo presente, mas o seu olhar está fora, está olhando a grama do vizinho que parece que é mais verde. Existem pessoas que, ao invés de ter o Senhor como fonte da sua felicidade e alegria, ao invés de ter a sua família, o seu lar, o mais simples que for, não importa, mas como fonte do seu contentamento, e demonstrar gratidão diante de Deus, contentamento com o que tem, ele sempre está buscando mais, ele tem priorizado mais as coisas, ele tem priorizado mais os recursos. Aí existem muitas pessoas que fazem igual um casal,
tomaram a decisão, só o marido trabalhando não estava sendo suficiente, aí resolveu trabalhar os dois, não tem problema nenhum os dois trabalhar, mas aí não tomaram cuidado que um trabalhava de um certo horário até as 14 horas e ela trabalhava de 13 até a noite. O que estava acontecendo com os dois? Os dois não se encontravam mais. Depois de um tempo de casamento, chegaram um para o outro e falaram: quem é você? Porque eles queriam providenciar recursos, bens, todo o aparato para ter uma vida feliz, mas desprezar aquilo que é mais importante, a vida a dois, a vida familiar, a vida ali no lar. Existem muitas pessoas que têm priorizado apenas as coisas e não as pessoas, e esse menino demonstra isso para nós. Ele queria as coisas, ele não estava nem aí para o pai. Existem muitos filhos que vão descobrir de forma amarga que o suficiente para a vida eles tinham e desprezaram. Existem muitos irmãos que às vezes empenham a sua vida para buscar bens, para buscar coisas, o que não é pecado. É bom crescer, é bom adquirir, mas de forma correta, de forma equilibrada. Existem muitas pessoas que vão descobrir as duras penas que o melhor da vida não são as coisas. Quando começou essa pandemia, de maneira lamentável, um dos maiores banqueiros do mundo morreu, lá em Portugal. E a filha dele disse assim: olha, de maneira inusitada, o meu pai morreu, sentindo falta daquilo que era gratuito para todos, o próprio ar. Existem muitas pessoas que têm priorizado coisas. Um dia eu escutei uma história assustadora e muito triste. Um casal que tinha um filho de 5 anos. E eles tinham um sonho. Qual o sonho? Um carro espetacular que eles sempre desejaram. E aí eles empenharam o tempo, o serviço, as forças, as economias para comprar aquele carro do ano. E aí ele conseguiu comprar o carro do ano, colocou na garagem. Quando colocou na garagem aquele carro com a pintura maravilhosa, pastor Alain, veio o seu filhinho de 5 anos, olhou, não com a perspectiva do pai, e falou assim: nossa, uma tela nova para me pintar. E aí o menino pegou um prego. E aí o pai trabalhando, aquele menino desenhou naquele carro e naqueles painéis, aquelas portas, o carro inteiro. E aí quando foi à tarde o pai chegou, o pai tão obcecado que estava com o bem, com o veículo, seu pai surtou. Seu pai pegou aquele menino e começou a bater em suas mãos, mas ele ficou descontrolado. Quanto mais ele batia, mais ele queria bater. E ele bateu tanto nas mãozinhas daquele menino que os vasos sanguíneos na mão dele estourou, deu hemorragia, teve que levar para o hospital. Quando levou no hospital, daqui um pouco, veio a triste notícia. O médico falou assim: olha, os vasos sanguíneos estourou, eram muito frágeis. Não tem outra opção senão amputar as mãos desse menino. E aí amputaram as mãos. Aquele pai ficou desesperado, foi para casa, chorou muito a noite inteira. No outro dia foi visitar o filho. E a cena mais isoladora para ele foi quando ele chegou no hospital, no leito do hospital, o seu filhinho, com aqueles 2 toquinhos, com as mãos enfaixadas. Quando ele abriu a porta, falou assim: olha, papai, agora só pode ficar tranquilo que eu não vou mais riscar o seu carro. Irmãos, isso é o colapso. A gente olha cenas como essas e isso acontecendo, a gente vê como que a sociedade tem vivido. Uma sociedade materialista, consumista, melhor dizendo, que tem invertido as prioridades. As pessoas têm amado as coisas, têm usado as pessoas, como diz um autor, enquanto nós devemos fazer o contrário. Nós devemos amar a Deus e adorar a Deus. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Mas pessoas têm feito isso, meus irmãos. Nós temos nos tornado insensíveis uns com os outros, nos apartado do projeto de Deus, tem colocado coisas como prioridade em nossa existência. Mas nessa noite o Senhor vem lembrar a mim e a você que Deus quer que você cuide do maior bem que Ele te deu. O seu maior patrimônio não é aquilo que você tem na conta bancária ou acumulado em suas escrituras, mas o maior bem que Deus te deu foi a sua família aqui nessa terra. Ame e cuide daquilo que Deus te deu. Invista o melhor dos seus sonhos, invista o melhor do seu tempo, invista o melhor que você tem, no maior bem que você tem. Dizem que quando os filhos estão pequenos, é os filhos que insistem para brincar conosco, né? E eu posso dizer que é verdade. Eu tenho um de 5, eu tenho uma de 7, eu tenho um de 10. É eles que insistem para brincar com a gente. Mas os vovôs que estão aí, os pais de mais idade, mais experientes que estão aí, podem afirmar uma verdade. Depois que os filhos crescem, é os pais que procuram os seus filhos para brincar e às vezes não encontram mais. A minha esposa me contou um relato de uma
mulher muito bem de vida, que desde cedo foi para o mercado de trabalho, que não tem problema nenhum, mas foi com um afã e com o desejo de dar o melhor para os seus filhos. E ela com 3 filhos, no auge da sua carreira profissional, o seu filho foi pego por uma depressão profunda, e nada tirava aquele menino daquele quadro crônico, difícil. E aí veio a pandemia, e com a pandemia ela teve a oportunidade de trabalhar em casa, e trabalhando em casa ela ficou mais próxima do filho, depois de pagar muito tratamento, muito médico, muito remédio, de nada adiantava, com ela ali em casa todo dia, perto do seu filho, sabe o que aconteceu? Um milagre. O seu filho ressuscitou, o seu filho voltou à vida, o seu filho saiu do quarto, seu filho começou a interagir, o seu filho mudou de vida. Sabe a decisão que aquela mulher tomou? Falou assim: olha, eu investi tanto tempo, pensando que eu estava dando o melhor para os meus filhos, mas o melhor para os meus filhos é a minha presença, eles precisam de mim. Eu sei, irmãos, que nós vivemos uma vida difícil, às vezes é preciso ir à luta mesmo, sair de casa, mas o que nós precisamos refletir aqui é como estão as nossas prioridades. Tem um autor que fala que temos sacrificado no altar da urgência aquilo que é mais importante. Como que nós temos elencado as nossas prioridades? Muitas vezes no afã de querer dar o melhor para os nossos, eu vejo pessoas investindo muito tempo, investindo o melhor que tem para dar coisas, para dar presentes, para dar bens materiais, mas nós precisamos entender que nós precisamos dar mais afeto, mais abraço, mais carinho, mais atenção. Tem um autor que também fala que mais do que presentes, os nossos filhos querem nós presentes, eles querem nós presentes. Há quanto tempo você não olha no olho do seu cônjuge e diz o quanto você o ama, você a ama, o quanto ele é importante para você? Há quanto tempo? Nós devemos tomar cuidado para não cometermos o erro que esse menino cometeu. Parece que ele estava obcecado só pelos bens que o seu pai lhe podia proporcionar, não é? E existem pessoas que estão vivendo assim, vivem pelo trabalho, vivem pelo dinheiro, não desfrutam a vida com o cônjuge, com os filhos, e o tempo vai. A Bíblia diz que a vida é como um conto ligeiro, meus irmãos, e nós precisamos tomar cuidado com tudo isso. Cônjuges que têm colocado toda a sua expectativa em riquezas materiais, não sabem viver contente com o que tem. Irmão, não é problema ninguém ser mais próspero e querer crescer na vida, ter uma casa, um carro, não é pecado algum. O problema é quando nós colocamos nessas coisas a nossa alegria e a nossa felicidade. Paulo, escrevendo a Timóteo, no 1 Timóteo 6:8, diz: tendo porém sustento e o que nos vestirmos, estejamos com isso contentes. Paulo, em Filipenses 4:10 e 13, diz: ele agradece à igreja por ter enviado para ele um recurso, mas ele fala assim no versículo 11: eu não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei ter abundância, sei de toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, a nossa alegria é estar em ter uma família, é viver em unidade, é ter a saúde que Deus tem usado. Em primeiro lugar, é ter a maravilhosa presença consoladora e instrutiva de Deus na nossa existência. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o serão acrescentadas. Priorize a vontade de Deus, priorize o propósito de Deus, porque quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida dele. Deus está cuidando de você. Por que viver ansioso? Por que viver angustiado? Seja contente. Eu quero que você deseje que você tenha o melhor carro que você deseja, mas se você tiver um carro simples hoje, que está te atendendo, vai embora para casa hoje dizendo: obrigado, Senhor. Eu poderia estar indo a pé e mesmo assim feliz, porque tem saúde para andar, mas eu tenho um carro que o Senhor me deu. Eu posso estar entrando na minha casa, naquele lugar mais simples que for, ou melhor lugar que for, eu tenho que ser grato, porque a fonte da minha felicidade não são as coisas, mas é o próprio Deus e as suas providências na nossa vida. Tomemos cuidado, viva e desfrute a vida com o que tens. Não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu te falo aqui hoje, não enterre os seus sonhos, os seus projetos de crescer, mas viva contente em todas as fases da vida. Viva contente.
Irmão, louvo a Deus que quando eu casei com a Poliana, eu tinha muita coisa no coração. Eu tinha muito sonho, muito amor. Mais nada, irmão. Mas eu encontrei uma mulher corajosa, que olhou para mim e falou assim: eu te amo, viverei com você onde precisar. Eu falei: é dessa que eu preciso. Você já viu aqueles compromissos feitos no altar? Estarei com você em todos os momentos da vida. Até preciso debaixo da ponte. Tem gente que até fala, né? Irmãos, nós precisamos entender que se temos Deus nos ajudando e cuidando de nós, sim, é possível viver de forma contente, alegre, desfrutando da sua bênção. Você já tem suficiente para viver feliz e bem. Seja grato. Tem um autor que fala assim: agradece que você cresce. Eu sempre falo com os meus filhos assim: olha, aprenda a agradecer pelo que tem e nunca reclamar pelo que não tem. Seja grato, irmão. Que a sua boca seja uma fonte de louvor a Deus, de gratidão a Deus, e não de murmuração, e não de reclamação. Em nome de Jesus, priorize as pessoas, o seu cônjuge, os seus filhos. Agora, outra coisa que eu percebo é que o pai desses meninos, ou os pais, porque a história nos oculta a figura da mãe, não que ela não existisse, mas não nos foi relatado, mas os pais não tiraram ou investiram tempo para ensinar os seus filhos a viverem de forma correta. Porque a Bíblia diz que esse menino pegou tudo que tinha e foi embora. Sabe o que ele fez? Ele desperdiçou tudo, até começar a passar fome. Irmãos, nós precisamos tomar um cuidado. Precisamos ensinar os nossos filhos a sobreviverem, não só materialmente na existência, mas espiritualmente também. Engana-se quem pensa que filho de crente, crente é. Engana-se que pensa que salvação se passa por DNA ou genética, código genético. Não significa que você é crente, que seus filhos serão. Você precisa compartilhar o evangelho para o seu filho. Você precisa conduzir seu filho ao arrependimento, à consciência do que é pecado, do que é a salvação, do que é a vida eterna, do que é a condenação. Nós precisamos sermos exemplos para os nossos filhos. E falando aqui da família, nós precisamos ter atenção a isso. E olha, outra atenção é ensinar os nossos filhos a viver de maneira correta. Se esse pai tivesse ensinado esse menino algumas lições sobre vida financeira, talvez ele não tivesse feito o que ele fez. Esse menino, ao invés de usar a herança que tinha para construir, começar a vida, ele desperdiçou tudo que tinha. Quantos filhos errando porque não tiveram uma boa base, uma boa instrução? Mas nós estamos aqui ouvindo e tendo a oportunidade de corrigir isso hoje, em nome de Jesus. Precisamos treinar bem, ensinar bem os nossos filhos, porque Deus ordenou a Adão e Eva não só crescer, multiplicar, mas sujeitar a terra, colocar limites e ensinar. Meus irmãos, eu disse a vocês que é na família que nós descobrimos a nossa identidade, crescemos em maturidade, assumimos responsabilidade e nós somos lançados rumo ao propósito existencial que Deus tem para nós. Como é que os seus filhos estão vivendo? Como você tem investido nos seus filhos? A Bíblia diz em Salmo 127, versículo 3 e 4: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da sua mocidade. Seus filhos são flechas em suas mãos. Em qual direção você tem lançado os seus filhos? Será que você tem investido tempo para instruir seus filhos, ouvir seus filhos, escutar o coração dos seus filhos, conhecer os conflitos dos seus filhos? Irmãos, a gente tem investido tanto tempo em Netflix, em HBO, em tantas programações fúteis e inúteis. Temos delegado a criação dos nossos filhos a tantas programações virtuais, e a gente abre a boca para dizer: eu faço isso porque eu não tenho tempo. E eu sempre tenho dito para a igreja onde eu sirvo como pastor, que tempo é uma questão, diga comigo, de prioridade. Você tem tempo para aquilo que é importante para você. Você tem tempo para aquilo que é prioridade para você. Toda vez que você olhar para os seus filhos, lembre que eles são flechas nas suas mãos. Para onde você tem lançado os seus filhos? E eu quero crer nessa noite que as famílias aqui da primeira igreja batista de Ouro Preto, dessa igreja batista, eles serão lançados para serem bênçãos na sua geração, para serem bênção no seu tempo. Que oremos pelos nossos filhos, investemos tempo nos nossos filhos, criemos os nossos filhos no caminho do Senhor.
e ajudemos eles a descobrirem a sua verdadeira identidade em Deus. Existem muitos filhos repetindo pecados familiares, vícios familiares, erros familiares. Existem muitos filhos se perdendo na sua mocidade. Existem muitos filhos perdidos, não sabendo para qual direção vai. E muitas vezes nós temos a oportunidade como pais de não lançar os nossos filhos para os nossos interesses e a nossa vontade, mas rumo ao propósito que Deus tem para a vida deles. Os seus filhos são bênção do Senhor. Os seus filhos serão a bênção para essa geração. Os seus filhos serão a provisão de Deus para esse tempo. Os seus filhos serão a boca da profecia de Deus para a salvação nesse tempo. Eu creio nisso em nome de Jesus. Meu irmão, aquele menino, a Bíblia diz que por não ter sido bem projetado na vida, ele acabou tendo que recorrer a um trabalho que era humilhante para os judeus: cuidar de porcos e desejar comer a comida dos porcos. Chegou a reconhecer que os jornaleiros do pai tinham vida melhor do que ele. Nós temos a responsabilidade sobre os nossos filhos. Em quarto lugar, já estou partindo para a conclusão, eu vejo que um quarto erro que é cometido nessa casa é que os pais nessa casa não geraram um ambiente de celebração, de festa, de alegria. Irmão, tudo indica que essa família era uma família abastada. Tudo indica que essa família tinha o suficiente para viver bem. Mas olha o que acontece quando o filho volta para casa e o filho mais velho chega perto de casa. A Bíblia diz no versículo 25 do capítulo 15 de Lucas, que quando ele ouviu a música e as danças, ele chamou os servos e estranhou aquilo tudo. Sabe por quê? Porque celebração nessa casa não era algo comum. Aquela casa era um ambiente rígido. Quem sabe era um ambiente de cobrança. Quem sabe era um ambiente de instrução. E a gente tem que prestar atenção nisso aqui, a gente vai caminhar para a finalização. Casa e lar tem que ser base, mas também tem que servir de cobertura. Na casa tem que haver correção, mas também tem que ter abraço. Tem que ter motivação. Na casa se dá vara de correção, se dá ensino, mas também se dá afago, se dá profecia. No ambiente da casa não pode haver apenas a rigidez, mas deve também ter o amor e ternura para sermos plenos, maduros e completos. Mas nessa casa tudo indica que não havia celebração, ao ponto do filho mais velho chegar a lançar no rosto do pai: eu sempre trabalhei, eu sempre estive aqui, e o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para me alegrar, para me festejar. Irmãos, tem hora que a gente deixa a vida virar um mecanismo, deixa a vida virar um formalismo. A gente entra e sai de casa sem nos preocuparmos com a plenitude daquele lar, com as necessidades não só materiais, mas também afetivas, emocionais. Quantas vezes até nós cônjuges queremos nos relacionar com o nosso cônjuge de maneira formal, como se fosse algo automático, como se fôssemos robôs. Queremos ter a obediência dos nossos filhos, mas não tiramos tempo para procurar entender o que está acontecendo na alma, no coração deles. Queremos pegar a vara para corrigir a rebeldia, mas muitas vezes não queremos tratar a causa, as motivações daquela rebeldia. Queremos que aquele ambiente seja um ambiente de obediência, de submissão, mas nós não promovemos a festa, a celebração e a alegria de sermos família, de sermos um lar, de sermos uma casa onde a presença de Deus reina e onde nós temos prazer de estar. Me assusta essa casa, porque o que levou esse menino, quando pega os seus recursos, a primeira coisa que ele faz é querer estar longe de casa. Me assusta o filho mais velho chegar e ouvir música, ver dança e falar: o que é isso? Eu nunca vi isso nessa casa. O que está acontecendo nessa casa? Me assusta um pai ter que experimentar a distância, a fuga de um filho e a tristeza de todo aquele tempo, para quando a tragédia acontecer e ela for remediada, ele fazer festa. Antes do seu casamento precisar arruinar,
E antes de você ter que orar muito, e aí viver a restauração para depois se alegrar, se alegre hoje, festeja hoje, celebra hoje. Eu não preciso assistir a tragédia familiar acontecer para depois vivenciar a restauração, para depois pegar em tambores ou pegar em pandeiro para se alegrar. Eu posso me alegrar hoje no Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Celebre hoje, festeja hoje, se alegre. Minha esposa sempre fala, se juntássemos as pequenas alegrias, como é que é? É uma música que tem, é nas pequenas alegrias. Seríamos felizes todos os dias. Tem gente que fica esperando o extraordinário acontecer para festejar e celebrar. Tem gente que espera uma data específica para celebrar. Meu irmão, faça festa todo dia. Acordou, está vivo, viu os olhos do cônjuge, dos filhos, se alegre na presença do Senhor. Faça festa, faça festa. Você já reparou que a gente nunca presta atenção quando foi a última vez? Tem gente que sem saber fez a última caminhada com o pai, depois ele não voltou mais e não sabia que era a última vez. Tem gente que se levantou num dia, comeu num almoço com o cônjuge e foi a última vez. Tem gente que se despediu com um abraço de um filho e ele saiu, quem sabe para a faculdade, para o trabalho, e foi a última vez que ele deu aquele abraço. Nós nunca sabemos quando será a última vez, então não fique esperando o extraordinário acontecer para você celebrar. Celebre o ordinário da bênção de Deus na sua vida, é todo dia. Mas essa casa tudo indica que não havia festa, nunca tinha sido matada alguma coisa para eles celebrarem. Nós precisamos prestar atenção nas necessidades espirituais, afetivas e emocionais dos nossos familiares. Precisamos celebrar a vida. Precisamos, meu irmão, é importante celebrar, se alegrar, brincar, sorrir, se abraçar. Isso tem que ser algo comum. Quantos casamentos iam na ruína por falta de celebração, não desfrutam a vida. A vida vira uma monotonia, mesmice, perder o desejo de surpreender, de encantar. Casais que não se elogiam mais, que deixaram apenas no tempo do namoro os elogios, a mesma bem posta, o tempo de qualidade, a ajuda mútua, o toque físico surpreendente e amoroso. Quando estava no namoro caminhando, e aí de repente estava uma trovoada no céu, e a moça perguntava, nossa, o que é isso? Eu esqueci até o que responde. Os céus estão reagindo à sua beleza. Ah, não, lembrei. Olha, o céu está nublado. E o cônjuge diz assim, o sol está envergonhado da sua beleza. E a moça se derretia. Agora passou 20 anos de casado, está lá. Aí a moça lembra daquele dia e fala assim, nossa, como o céu está nublado. Agora já é uma senhora, né? uma mulher. Nossa, como o céu está nublado, marido, então vamos embora logo que vai chover. Nunca perca o desejo de surpreender aqueles que estão perto de você. Celebre a vida, meu irmão. Celebre a vida. Quem sabe você, irmã que está aqui, o maridão chega todo suado do serviço, espantado. Quando ele chega, está a mesa posta, a velhinha acesa. Ele até assusta e fala, o que está acontecendo? Alguém vai vir aqui hoje? E você fala com ele, não, chegou o rei dessa casa, estava esperando você chegar. Não é, irmão? Celebrar a vida com alegria. Se juntássemos as pequenas alegrias, nós seríamos felizes todos os dias. Eu e minha esposa a gente tem um costume de reparar o rostinho dos nossos filhos quando eles acordam. Meu irmão, eu tratei o meu filho Heitor. Cadê o Heitor? Está na salinha das crianças, vocês vão ter a oportunidade de conhecer ele. Meu filhinho de Heitor, nós tivemos 3 filhos, o Arthur, primeiro, depois a Ana. Quando veio o Heitor, 4 meses, leucemia linfática aguda. Meu filho foi submetido a um tratamento dificílimo. Com apenas alguns meses de tratamento, sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias. Uma de 56 segundos, outra de 2 minutos, outra de 7 minutos. Meu filho ficou longos dias em CTI, todo entubado, aquela situação difícil. Tem muitas fotos que eu acho que um dia já mostrou aqui. É por isso que quando eu vejo o gurizinho acordando, vem cá, Heitor, corre aqui no papai. Quando eu vejo meu gurizinho acordando em casa, com aquele rostinho todo amassado, eu falo, glória a Deus. Olha aqui a bondade e a mão do Senhor. Meu irmão, nós devemos celebrar todos os dias.
todos os dias. Não é celebrar a vida e não experimentar, esperar um momento extraordinário. Talvez antes, obrigado filho, talvez antes, a gente não celebra, depois que acontece tudo, você fala, eu tenho que celebrar, é todo dia. E olha, eu sei que o pastor Alain já está olhando estranho para mim ali, perguntando quando é que ele vai terminar, Jesus. Eu já estou indo, mas olha, irmão que está aqui, celebre sua família. Irmã que está aqui, celebre a sua família, celebre a vida, lute para promover a real felicidade do lar. Ô irmãozão, se há tanto tempo não encosta na mão da esposa, encosta e fala, eu quero de mão dada para você para casa hoje, eu quero te levar para tomar um açaí gelado. Celebre a vida. Ai pastor, vou esperar quando eu tiver dinheiro para ir para as Maldivas. Que Maldiva que nada, irmão, tem Guarapari aqui perto. Celebre nas condições que tem. Irmão, minha esposa fez aniversário agora dia 5. Vocês acham que eu fui curtir onde? Eu tinha um dinheiro, irmão, para vir aqui no Café das Flores. E vim aqui, passei um tempo de qualidade com ela. Coisa boa, irmão. É a gente celebrar a vida com o que tem e ser contente com o que tem. Celebre a Deus pelo maridão que Deus te deu, irmão, pela esposa que Deus te deu, irmão. Celebre a Deus pelos filhos, que eles não são perfeitos, mas é a sua família, é o bem de Deus. E olha, eu termino dizendo que graças a Deus, apesar das limitações, das dificuldades dessa família, Deus deu a oportunidade, essa família, de colocar as coisas no seu devido lugar. Aquele menino, quando foi embora, e ele se arrebentou na vida, ele se lembrou que tinha um lar, ele se lembrou que tinha um pai, que não era perfeito, que não era segundo as expectativas dele, mas era o pai dele. Deus deu oportunidade, ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi para ele, pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. E sabe o que é que me encanta aqui? É que nenhum deles desperdiçou a oportunidade de viver a restauração. Quando esse menino chega todo ensaiado para falar com o pai, pai, pequei, você vai observar aí no texto que o pai dele não deixou ele nem terminar de falar. É uma coisa que o pai dele botou a mão na boca dele, fecha a boca, meu filho, você é meu filho, vem cá. Abraçou aquele menino e mandou descer, desce a capa, desce o anel, desce as sandálias. O meu filho estava perdido e foi achado. Vamos celebrar, vamos nos alegrar. Meu irmão, tudo começa com arrependimento pessoal. Escuta aqui uma coisa, eu quero concluir agora. E quando eu falo que eu vou concluir na igreja, a igreja já sabe que tem 15 minutos pela frente. Mas aqui não, eu estou na igreja do pastor Alain e suas. Presta atenção, eu preciso concluir. Nenhuma restauração começa com apontamentos para o outro. Você nunca será um agente de restauração na sua família, no seu casamento, dizendo, mas o fulano, mas ele tem que fazer isso. Começa com arrependimento pessoal, caindo em si. O que eu tenho errado? Eu preciso melhorar. Começa com arrependimento pessoal. Apesar das deficiências, das limitações, das disfunções que estavam acontecendo naquela família, eles não apontaram na direção do outro, mas assumiram as responsabilidades e se reconciliaram. Apesar de todos os erros, estavam abertos ao perdão, à reconciliação, ao diálogo. Na família, temos pessoas em diversos níveis de maturidade. Temos um pai, temos um filho mais novo, temos um irmão mais velho que estava um tanto resistente com tudo que estava acontecendo, mas de maneira paciente o pai o convenceu a se alegrar, a perdoar, a abraçar, a festejar, a ser família. Assim deve ser conosco também. Devemos ser pacificadores, perdoadores e misericordiosos. Deus quer usar você para que o seu lar seja um céu na terra. Pastor, mas por enquanto está muito difícil. Então abre a boca para profetizar. Vem, Senhor, sobre a minha casa. Vem, Senhor, sobre o meu casamento. Transforma o meu lar. Eu não vou abrir mão do que depender de mim. Nós viveremos o melhor do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, eu queria convidar você a comigo orar ao Senhor, fazendo você entender o que está no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a ele, aos seus amados, o sono.
Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. E bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta da sua casa. Diga assim comigo: a minha família é uma bênção do Senhor. Mesmo não sendo perfeita, nós viveremos a plenitude de Deus na nossa casa. E diga assim comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fica de pé no seu lugar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Irmão, que você possa guardar essa palavra e aprender que assim como a família do filho pródigo não era perfeita, a nossa não é. Mas assim como eles tiveram a oportunidade de restauração, nós temos também. E viva o propósito de Deus para a sua casa. Oremos. Pai querido, eterno Deus, nós somos dependentes do Senhor, ó Pai, e estamos aqui como teus filhos, prontos e abertos a, Senhor, acatar a sua instrução e colocá-la em prática. Não nos deixe ser ouvintes esquecidos, ó Pai, mas nos ajude a aplicar esses ensinos e essas correções no nosso dia a dia, celebrando a vida e a família que o Senhor nos deu de maneira contente, alegre e obediente a Ti. Continue abençoando as famílias dessa igreja, continue abençoando e restaurando, Senhor, as famílias dessa cidade, porque a bênção do Senhor está sobre esse propósito, o propósito da família. Te damos graças pela Tua palavra essa noite, Pai. Assim nós oramos para a Tua glória. Restaure casamentos hoje aqui, restaure famílias hoje aqui, e que o Teu nome continue sendo louvado, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe os irmãos, beijo no coração, obrigado por estar com vocês. Você conhece tanto o Ebenezer Bittencourt quanto o Jeremias. Diz que o Ebenezer estava pregando, o Jeremias está assim: amém, faraó. Conhece essa? Deixa meu povo ir. Brincadeira, Deus abençoe. Eu quando falo aqui, estou terminando, é mais de meia hora. Irmãos, nós vamos fazer a última oração, que eu queria esse cara pregando aqui todo domingo. Meu Deus do céu, que palavra poderosa. Tomei nota de tudo, depois eu vou compartilhar com vocês no grupo os pontos. Nós estamos num ato profético, ungindo todos os irmãos, porque nós estamos orando por um tempo de cura de Deus em nossas casas, curas emocionais, relacionamentos, casamento. Eu quero convidar todos os diáconos para vir aqui, por favor, e você pode ficar aí no seu lugar, que ele vai ungir vocês. Os irmãos que estão na galeria não precisam descer, os irmãos vão estar também aqui ungindo, em nome de Jesus, tá bom? Depois dessa palavra aí abençoada, glória a Deus. Aqui para não espirrar errado, né? Os irmãos podem se dirigir, os irmãos vão estar ungindo vocês aí em nome de Jesus, glória a Deus. Tem um playback que dá para soltar aí para as irmãs do Davi louvar o Senhor aqui. Eu estou vendo as duas ali atrás ali, que benção. Eu sou ruim para nome aqui. A Kézia eu guardei e a Raquel. Vem cá, gente, vamos fazer alguma coisa, senão eu canto, aí acabou o culto. As meninas, queria convidá-las aqui. A Pink, ajuda aqui no violão, cadê a Pink? A gente chega num acordo aqui de alguma música, em nome de Jesus, glória a Deus. Essas meninas cantam também, que é uma beleza, viu? Nós já vamos concluir daqui a pouquinho. O pastor faz essas coisas, né? Põe os outros na peta. Glória a Deus. Aleluia, prazer estar com vocês, irmãos. Vamos louvar com alegria. A paz do Senhor. Amém? Te amo, Deus,
Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo da escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Declare isso, tua bondade me seguirá, Senhor. A bondade do Senhor, as bênçãos vão te acompanhar, meu irmão. Viva os princípios do Senhor, viva as promessas do Senhor. Se encha do Espírito Santo para vencer o mal, para vencer o mundo. Seja cheio do Espírito Santo, e aí você vai conseguir vencer o maligno, o mundo, a carne. E seja cheio de Deus. Me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Ele é fiel à sua palavra. Em todo tempo tu és. Em todo tempo Ele é bom. Mas com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Te convidar sempre, que já vem todo mundo, né? Fica mais fácil. Irmão, nós vamos orar para finalizar. Em nome de Jesus, como o pastor pregou aqui nessa noite, aperte bem forte a
mão da sua esposa, dos seus filhos. Nós vamos orar, impetrar a bênção. E eu quero ser fiel ao que foi pregado nessa noite. Eu quero orar exatamente em cima do que Deus falou conosco. Senhor, nós queremos bendizer o teu nome. Cremos que essas vidas, cremos que o Senhor preparou um tempo de restauração para nossa casa, para nossa família. Cremos estar vivendo debaixo de um tempo profético do Senhor, Pai, para aquilo que o Senhor trouxe ao nosso coração nesse mês de maio. Não estamos fazendo apenas porque, ó Deus, todos celebram o mês da família, mas entendemos que o Senhor quer fazer algo novo, e nós estamos abertos e recebemos, Deus, um novo tempo do Senhor para cada família aqui representada, Pai, porque o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos, ou daquilo que nós pensamos. Porque o Senhor nunca, Pai, deixa pela metade. Tudo que o Senhor inicia, o Senhor termina. E o Senhor que começou uma boa obra de cura, restauração, há de concluir. Porque Tu és o Alfa e o Ômega, porque Tu és o primeiro e o derradeiro, porque Tu és aquele que, ó Deus, tanto querer ou efetuar está nas Tuas mãos. E nós nessa noite recebemos, Senhor, Deus, a oportunidade de restauração, de cura. Perdoa-nos pelas vezes que priorizamos nossos próprios desejos em detrimento da vontade de Deus. Perdoa-nos pelas vezes, Senhor, que priorizamos coisas em detrimento de pessoas e sacrificamos relacionamento com nossos filhos, cônjuges, correndo atrás do vento. Senhor, em nome de Jesus, dai-nos, Pai, sabedoria, estratégia, direção para instruir os nossos filhos no caminho do Senhor, prepará-los para a glória do nome do Senhor e lançá-los no propósito do Senhor, para que eles tenham sabedoria, graça e ser instrumentalidade nas Tuas mãos. Senhor, ensina-nos a celebrarmos os momentos, pequenos momentos, porque todo momento na Tua presença é uma grande bênção. Tem pessoas, ó Pai, que não tem vida, não tem alegria, não tem paz, e todas essas coisas nós temos em Cristo Jesus. Ensina-nos a olhar para aquilo que o Senhor está fazendo, Pai, porque sabemos que grandes coisas o Senhor ainda fará, mas hoje é dia de agradecer, hoje é dia de celebrar, porque até aqui o Senhor tem sustentado cada um de nós. Senhor da glória, que haja restauração, como houve na vida do pródigo, na casa desse pai. Deus, que haja restauração, que haja o novo do Senhor sobre cada família. Nós oramos e ministramos cura, restauração, libertação. Ó Deus, a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, e renova-nos e restaura-nos. Pai, nós somos gratos pelo pastor Davi Apoliano, seus filhos, os irmãos, ó Deus, a Dê Mariana, Senhor, que estão aqui conosco. Sobre o teu filho seja a tua graça, seja a tua bênção, seja a tua unção, seja o resplandecer da luz da tua glória sobre o teu servo, sobre a tua filha, sobre os seus filhos. Pai, que o Senhor continue alargando as fronteiras, as tendas, e os faça crescer, romper, avançar, que haja uma unção extraordinária do Senhor, para que eles cumpram o propósito do Senhor em Mariana e região dos Inconfidentes. Livra-os de todo mal, quebra todo laço, corta o arco, quebra a lança, Senhor. Pai querido, que eles possam descansar na tua presença e no teu poder, e que este ano ainda eles experimentem resposta de oração, o extraordinário do Senhor, para louvor e para glória do teu nome. Você que é a família nessa noite recebe tudo isso, diga amém. Estende as suas mãos assim. Nós queremos ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmos 90, 12. E hoje estamos aqui contando os teus dias e nos alegramos. A vida é um novelo enrolado de momentos e experiências. Quantas vezes somos levados a situações e momentos que, se pudéssemos, evitaríamos. Mas você se levantou e encarou as dificuldades,
porque Deus é o seu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Hoje escolhemos te honrar, escolhemos celebrar com sabedoria as vitórias, alegrias e livramento que Deus concedeu a você. Temos hoje a escolha de viver e eternizar esse momento, que vale a pena ser vivido. Lembra quando você orou a Deus pelas coisas que vive hoje? Quando orou pelo seu ministério, pela vida da Fran, pelo nascimento do Henri e tantas coisas mais? Coisas particulares que só Deus e você sabem. Coisas que se cumpriram. Coisas grandes e simples. Deus te ouviu na intimidade e te abençoou. Por isso estamos aqui, para louvar ao Senhor pela sua vida. Deus te abençoe grandemente e multiplique os seus dias, pastor. Te dizendo amor, as pedradas, as feridas, tribulações da vida, se feriu, se machucou, quase parou, mas existe alguém que ama além e até aqui te sustentou. Irmãos, Deus abençoe. Esse bolo é power. Foi a Natália que fez o bolo aí. Cuidado que é de verdade. Primeiro, concluindo. Segundo, para terminar. Terceiro, finalizando. Happy birthday, Alan. Eu falei que era meia hora. Irmãos, Deus abençoe, obrigado pelo carinho, obrigado por preparar aqui essa surpresa. Eu dei uma fugida ontem para passar com mãe, eu saí de casa com 18, então tem 22 anos que eu não celebro com mãe, e aproveitei hoje o Dia das Mães para estarmos juntos. Mas agradeço a oração, o carinho de vocês, a paciência e o prazer de servi-los. É uma honra servi-los, é uma honra para mim, a Fran. E vendo essas fotos que eu estou vendo, meu Deus, como é que eu estou ficando velho, misericórdia. As primeiras fotos não tem esses negócios grudando assim, não, ó. Hoje eu vi que eu estou ficando velho por causa do está grudando. Mas nós somos felizes por tê-los. Obrigado pela paciência, tá? E para finalizar, eu vou impetrar. Ó, estava novo aí. Para finalizar, nós vamos impetrar a bênção em nome de Jesus. Amém? Estende as suas mãos assim. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos por esse tempo precioso. Te agradecemos por tua misericórdia e graça. Obrigado por mais um ano de vida. Eu quero te louvar também pela vida dos irmãos que fizeram, ó Deus, no início desse mês, a Larissa, a irmã Fiota, o Edinado, a Janaína, a Silvana, Senhor da glória, entre outros. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sustentado cada um de nós e que nós possamos sempre buscar a tua vontade. Amado irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre você, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Quem quiser um pedacinho do bolo, vá lá em casa amanhã, tá bom? Deus te abençoe.